Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós hoje queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas. E antes de fazermos isto, pedimos a todos que se inscrevam neste canal e que você também possa compartilhar e ativar o sino das notificações e que a palavra de Deus ela possa ir adiante, trazendo edificação, trazendo crescimento e produzindo salvação na vida de todo aquele que crê. Queremos ler um versículo da palavra de Deus que está aqui na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante deste texto da palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo ele vai ressaltar a necessidade das armas da nossa milícia. E nós sabemos que estamos em um combate. E nós sabemos que estamos numa batalha travada, numa batalha renhida, numa batalha em que os nossos inimigos não são físicos, e sim espirituais. Paulo diz isso em Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o nosso inimigo, desde já, não é físico. Não é contra você, meu irmão, que eu tenho que lutar. Quantas das vezes nós estamos fora do combate, nós estamos degladiando a nós mesmos, tendo inveja, tendo ciúmes, falando mal, criticando a mensagem que o irmão prega, criticando o louvor que a irmã louvou, criticando quando alguém está indo evangelizar, criticando quando alguém está indo para a casa de Deus orar, criticando quando alguém está indo visitar os enfermos. Estamos lutando errado, irmãos. E muitas das vezes estamos gastando tempo com essas coisas. Enquanto que a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Ela não pode ser contra carne e sangue. As armas da nossa milícia têm que ser espirituais. Porque há um inimigo feroz contra as nossas vidas que combate 24 horas contra nós. Que são os demônios, que são os principados, que são as potestades, que são as forças do mal nas regiões celestiais. Esses aí sim são os nossos inimigos número 1, são os nossos adversários. E aí, meus amados irmãos, temos que tomar posse da armadura de Deus. Temos que ser este bom soldado de Cristo Jesus, que não se embaraça com as coisas deste mundo. Quantos estão se embaraçando com poucas coisas, se enroscando em um fio de cabelo, quando na realidade, irmãos, há necessidade urgente de nós nos apresentarmos no quartel espiritual. Aleluia! No quartel apresentar a nossa arma. Que arma, irmão? Quem sabe a arma da palavra de Deus? Quantos estão negligenciando o estudo e a leitura da palavra de Deus? Quantos não mais se alimentam da gloriosa palavra de Deus? E aí estão fracos. E aí enfraquecem espiritualmente. Aleluia. E aí ficam insensíveis a ouvir a voz do Espírito de Deus falando no teu coração. Por quê? Porque não está tendo comunhão com Deus.
não está tendo uma proximidade verdadeira, contínua e diária com o seu Senhor. E por que nós não apresentemos-nos a Deus em oração, irmãos? Diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você vê que Daniel se prostrou intercedendo pela nação de Israel, naqueles 21 dias clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que veio o anjo das trevas e prendeu a oração de Daniel nas regiões, mas Deus enviou o mensageiro para trazer resposta, trazer vitória, aleluia, para a oração de Daniel. Talvez você tenha orado, talvez você tenha buscado, aleluia, e ainda a resposta não veio, mas não te preocupa, não temas. Alabacandarabás. Porque Deus está trazendo vitória para a tua vida. Se você crê, pode glorificar aí o nome do Senhor. Deus irá trazer vitória para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E muitos não mais usam esta ferramenta. E hoje há um certo descaso com a oração. Há um certo desleixo com relação à oração, como se não fosse uma ferramenta indispensável, vital e necessária para a vida de todo o crente e, por que não dizer, de toda a igreja. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Só podemos vencer o inimigo na dimensão espiritual se for com a leitura da palavra de Deus, se for com a oração, se for com o jejum, se for verdadeiramente abrindo mão da nossa vida e pedindo que Deus habite em nós e que reine na nossa vida. E desta maneira, certamente, nós teremos toda a condição de combatermos e sair vitoriosos nessa batalha. O salmista, no Salmo de número 20 e o versículo de número 7, a Bíblia diz que, aleluia, vou ler aqui rapidamente, que uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. É clamando pelo general de guerra, é clamando por aquele que está escrito em Apocalipse 19, que na sua coxa tem aquele escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós devemos nos gloriar no nosso Deus, irmãos. E aí sim, poderemos destruir as fortalezas e anulando nós sofismas, ou seja, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é mentira, heresias que existe por aí de carrada. Somente com as armas espirituais, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que aquele que é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Por quê? Porque ele tem plena comunhão com Cristo Jesus. Ele tem discernimento espiritual. Ele tem percepção espiritual. Por quê? Porque mantém de forma diária a comunhão com Deus. Porque se alimenta da palavra e ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para identificar o inimigo, para identificar as heresias, para identificar a falsidade, o engano e a ilusão. Porque nele habita o Espírito da verdade, que Jesus disse que iria enviar para os seus discípulos quando ele fosse assunto aos céus. Não é o espírito da mentira, é o espírito da verdade. E ele nos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, para concluir é necessário que nós, nesses últimos dias, nessa última hora em que estamos vivendo, nesses dias que antecedem a vinda de Cristo e agora mais do que nunca, verdadeiramente nós fazermos o uso do arsenal de Deus. Fazemos o uso das nossas ferramentas espirituais cada vez mais para só assim poder destruir as fortalezas de Satanás, só assim poder sair vitorioso. Haja visto quantos que têm sido vencidos, quantos que têm negado a fé,
Quantos que têm recuado e abrido mão da salvação? E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4, como escaparemos nós de tão grande salvação? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus lhe desperte, te oriente a você e até o quartel espiritual, fazer o uso das armas espirituais para vencer o adversário no nome de Jesus e você cantar o hino da vitória. Amém.